Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Notícias, turbilhões, né? Mas eu queria deixar consignado aqui que ainda tem youtuber, né? Que leva Euriquinho para ser entrevistado como se fosse um cara correto, que fez as coisas corretas no Vasco, que poderia mudar alguma coisa, que poderia ajudar, sendo que ele, juntamente com seu pai, de 2000 para cá, levaram o Vasco para o lugar que está hoje. Imagina o Eurico Miranda e o Euriquinho com 200 milhões em 2000, podendo usar e devendo usar ou a totalidade ou o máximo possível no futebol. E esse dinheiro, se fosse bem organizado, 200 milhões de reais hoje é dinheiro, imagine em 2000. Esse dinheiro bem organizado, né, bem trabalhado, o Vasco poderia ter se tornado uma potência lá atrás e ficado até hoje, né, sem ter acontecido o que aconteceu, né? A gente, de 2004 em diante, virou um clube pobre, catando migalhas, né, com jogadores rebutários, patrocinadores pífios, vivendo de times com jogadores de empresários, time vitrine, né? E tem youtuber, né? Leia-se Laureano, levando o Euriquinho para falar alguma coisa, até porque, né, o Euriquinho é a favor da SAF, é a favor do modelo SAF. O único problema dele é a insurgência contra a 777. Então aí, esses aproveitadores lá na bancada do Laureano, que se aproveita de alguns que tem lá. Tem um rapaz que tem lá que eu falo com ele no meu Instagram, né? Um dos que atuam lá, eu falo com ele e tal. Não sei porque ele está lá, está mal parado com o Laureano, que usa os caras ali, né? Só o canal dele é alavancado. Já o canal do Careca Vacina reclamou sobre isso. Só o canal dele é alavancado e os outros ficam por baixo, e ele leva euriquinhos da vida para servir de alguma coisa boa aí, né? Para falar alguma coisa boa sobre o Vasco. Negativo. Bom, licitação, Maracanã, resultado final está para sair, né? Placar final 120,2 para o Flamengo e Fluminense e 97 para o Vasco, W Torre, né? Com esse resultado, o Vasco estaria perdendo a possibilidade de, através do seu consórcio, junto com a W Torre, operar o Maracanã, né? Então o Pedrinho tem que falar aí, né? Eu tenho soltado aqui vídeos dizendo: Pedrinho, fala, se comunica. Você reclamava da 777 que não tinha contato, que não tinha comunicação com você, e agora você não tem comunicação com o torcedor, né? Então é tudo da boca para fora, fala quando quer, né? O estrelinha. Você tem que dizer o que houve de errado na licitação, se você vai recorrer administrativamente, se vai ajuizar ação judicial, né? Porque olha só, eu sei que o Duque Estrada, o Osório e o Salgado retardaram lá atrás as investidas na licitação, porque era uma estratégia deles. A 777 alugava São Januário e os caras eram tão canalhas que, se fosse jogar no Maracanã, o Salgado, o Osório e o Duque Estrada não receberiam dinheiro, porque a 777 ia pagar muito menos do que pagaria caso o Vasco jogasse no Maracanã. Está lá. A 777 aluga de São Januário, do CRVG, o de São Januário, os jogos do Vasco. Então nunca foi interessante o Vasco, Osório, Duque Estrada e Salgado ganhar a licitação. Isso é uma balela, é para inglês ver, né? Tanto é que deixaram aí 10 TPUs seguidas e nada fizeram, notadamente com ações judiciais, se fosse o desiderato deles conseguirem o Maracanã, né? Devem estar felizes agora. Mas o Pedrinho, que entrou agora, né? Apesar de ser amarelo, junto com o Roxo e Salgado, participaram dessa venda da SAF aí, tem que dizer pra gente o que vai fazer. Vai recorrer administrativamente? Vai entrar com uma ação judicial? Por favor, Pedrinho, fale aí, né? E outra coisa, lá atrás, né, a dupla Fla-Flu, o Flamengo
que é o carro-chefe, foi multado pela Conmebol por apresentar um gramado em péssimas condições para um jogo da Conmebol. Isso, por si só, é uma infringência contratual, né? Além do que, várias e várias vezes, o Vasco pedia para jogar no Maracanã, tem uma cláusula contratual que o Flamengo tem que liberar, ou no mínimo explicar por que não está liberando. Eles nunca faziam isso. A gente tinha que sempre entrar com ação judicial para conseguir jogar no Maracanã. Então, infringências contratuais. Como se permitiu que o Flamengo e o Fluminense continuassem no certame com essas infrações contratuais para trás, né? Como permitiu que eles participassem normalmente, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma impugnação quanto a isso, é muito complicado, né? Então ele tem que dizer aí o que vai fazer, o que não vai fazer, se vai abandonar realmente, se vai brigar agora por São Januário maior, blá blá blá, porque olha só, vai continuar o mesmo problema. Flamengo e Fluminense não vão responder a contento, tempestivamente, né, oportunamente, os requerimentos do Vasco para jogar no Maracanã. Vai ser aquela mesma palhaçada, faz um requerimento, os caras deitam no requerimento, né, sentam no requerimento e não respondem. O Vasco tem que entrar com ação judicial e no contrato de licitação está lá uma cláusula obrigatória, desrespeitada por várias e várias vezes pelo Flamengo e Fluminense, né, para entregar o estádio para o Vasco jogar, né? Então isso tem que ser dito aí urgentemente, né? Bom, Rica Perrone ontem, né, segundo alguns, jantou os jornalistas, né, fez história, blá blá blá. Rica Perrone, não sei o que você passa na sua cabeça, né? Se você esqueceu o que aprendeu, ou se aprendeu realmente alguma coisa. Como não vai haver conflito de interesses para os torcedores do Palmeiras? E até para os torcedores do Vasco também. É claro que a gente está agora no sufoco, quer que saia de qualquer maneira, para entrar qualquer um, que bote dinheiro, blá blá blá, mas lá na frente você vai parar para pensar assim, porra, a Crefisa é dona do Vasco, patrocina o Palmeiras e está colocando jogadores lá melhores que o colocam aqui. Pode acontecer. E vice-versa também, né? Há uma amizade entre as torcidas do Vasco e Palmeiras, não há amizade alguma entre Vasco, instituição, e Palmeiras, instituição. Nunca houve, né? Inclusive, para trás, o Vasco uma vez caiu, era só um empatezinho. O Palmeiras, se fosse amigo do Vasco, ajudar a gente, né? Eles ganharam aqui e com 5 ou 6 rodadas de antecedência foram campeões. E o Vasco não conseguiu fazer ponto algum depois, ou fez menos pontos que eram exigíveis e caiu. Então não há amizade alguma, não há condescendência alguma entre instituição Palmeiras e instituição Vasco. O que há, ou melhor, do Palmeiras para o Vasco, o que há é uma amizade entre as torcidas. Mas mesmo assim, como que eu, torcedor do Vasco, você, torcedor do Vasco, você, torcedor do São Paulo, Rica Perrone, né? Você fica dando pitaco sem estar envolvido. Como que um negócio futebol que envolve paixão, ódio e amor vai permitir que uma empresa seja dona de um clube e patrocine o outro? Não pode. Lá fora não pode isso, é vedado, né? Mas como aqui é Brasil, tudo pode, né? Lá fora os remédios param de ser permitidos a sua venda, e aqui no Brasil por 10 anos eles continuam sendo vencidos, mesmo com suspeita de câncer, de tumor aqui, tumor ali, insuficiência renal, blá blá blá. Esse é o Brasil, né? Aqui tudo é atrasado. Então por que lá fora não pode e aqui poderia, Rica Perrone? Primeiro ponto, né? É ilegítimo o argumento, né? Se é legal hoje no Brasil, por falta de vedação legal, não é legítimo isso. E para o torcedor, ele vai reclamar, peraí, a Crefisa é dona do Vasco e está colocando lá o Cavani, um exemplo, né? E está colocando para a gente o Ribamar, vai haver conflito de interesses. Inclusive a própria oposição do Palmeiras já soltou nota. E o Vasco também, através da sua oposição, que também se vai soltar nota, porque isso é claro, isso é fato, né? Não tem como você pegar aí. E outra coisa, por que as empresas de roupa, né, de camisas, elas não patrocinam, ou melhor, os clubes não deixam patrocinar 2 times ao mesmo tempo? Por isso, né? Por exemplo, a Adidas, né, quis pegar o Flamengo. O que o Flamengo fez? O que é comum no mercado brasileiro, os grandes times lá fora? Opa, Adidas deu você teu time de futebol, então não pega mais para ninguém. Não entrega mais para ninguém. O que não pode aí chegar
Se não pode na camisa, quanto mais um patrocínio que o cara vai chegar forte lá, e para botar jogador no clube e no outro, vai haver predileção, sim senhor. Então, Rica Perrone, enfrente esses argumentos aí, né? Não, porque lá ele vai ser proprietário, e no outro ele vai ser investidor, blá blá blá. No final das contas, ninguém quer gastar dinheiro à toa. O investidor não quer gastar dinheiro e o proprietário muito menos, né? Então, eu, proprietário de uma empresa, não vou colocar jogador bom aqui para ganhar, para fazer dinheiro, para fazer título, para vender camisa, e vou colocar no time que eu invisto, e vice-versa. Rica Perrone, você foi mal demais. Vamos aguardar aí se você faz uma meia-culpa aí, né? Se você volta, né, na sua opinião, que ficou feio demais, né? Bom, Fortaleza está mais organizado que o Vasco, já joga junto há bastante tempo, tem um técnico que está lá há bastante tempo, mas o Vasco vai fazer do seu caldeirão aí, né, da sua força, do seu 12º jogador. Hoje, né, Vasco e Fortaleza ali em São Januário, 9h30, a sua chance de ganhar, né? E o Fortaleza não ganha da gente aqui dentro, não ganha da gente no Rio de Janeiro, né? A gente não pede pro Fortaleza. Ano passado, mesmo jogando mal, a gente conseguiu aquele golzinho lá do Paê, né? Que puxou para a perna esquerda e chutou no cantinho, né? E mesmo o Vasco estando, mesmo o Fortaleza sendo mais organizado que o Vasco, tendo um conjunto melhor, tendo um time melhor, né? Mesmo com a folha quase a metade do Vasco, né? O Vasco deve ter a folha de 20 milhões, o Fortaleza deve ter a folha de 10 milhões, mas mesmo com a folha pela metade do que o Vasco gasta, o Fortaleza tem um time melhor, um treinador mais convicto das suas ações, porque está lá há bastante tempo, e mesmo assim, por incrível que pareça, né, fator campo, fator camisa e tal, as odds do Vasco são menores, né? Ou seja, o Vasco seria o favorito. O favorito tem odd menor, o não favorito tem odd maior, né? Então, em São Januário, o Vasco seria favorito aí com uma odd bem menor não, é um ponto alguma coisa do que o Fortaleza, né? Bom, 777 aí está decantando que vai entrar com agravo de instrumento para caçar, para derrubar a liminar, para caçar a liminar, né? Sob o argumento que não tem fundamento algum, blá blá blá, blá blá, blá e tal. E aí vem os doutos, né, dizerem, olha, essa decisão do magistrado de piso, tudo bem que vai colocar a matéria de fundo para a convenção, para a arbitragem lá na Câmara e tal, mas, se não me engano, é a Fundação Getúlio Vargas que vai fazer isso, mas aqui tem um problema aqui, ela não se sustenta a decisão, claro que se sustenta. O Pedrinho ele se preocupou em algumas coisas. Primeiro, impedir que a SAF viesse a aportar o resto dos valores para totalizar 70%, já que tem 31% hoje, né? E essa diferença de 31% para 70% pode ser penhorada. Melhor, para que deixasse de ser penhorada. Tira o controle acionário da 777, ela para de poder fazer os aportes lá. Isso está sendo discutido, né? Para que haja um impedimento, um óbice, um empecilho de que no futuro venha ocasionar aí, venha acontecer penhoras dos valores que a 777 venha a aportar, né? Fraude, guerras judiciais, escândalos, né? Ações judiciais milionárias, bloqueio de valores na Bélgica, de patrimônios da 777. E o que a SAF do Vasco fez? Opa, não quero dinheiro podre aqui comigo. Você vai colocar dinheiro podre aqui, vai comprar as minhas ações e você vai poder haver a penhora aqui das minhas ações. O sócio minoritário tem direito a chiar aí, chiou, entrou judicialmente e conseguiu suspender o controle acionário da 777 para que breguem esses aportes aí, né? Ponto. Isso é muito importante. Os aportes que já foram feitos podem ser penhorados, os 31%, que já fazem patrimônio da SAF, poderiam ser penhorados. Mesmo que a SAF a 777 venha a perder o controle acionário, pode haver penhora que ela é sócia majoritário. Ela não deixou de ser sócia majoritária, ela continua, só que sem controlar. E ela, sendo sócia majoritária, desses valores que ela aportou, os 31%, pode haver penhoras aí, né? E mais, ano passado, já falei isso aqui várias vezes, ela aportou um valor, né? Ela aportou lá, fez um aporte, né? E imediatamente, quando esse aporte entrou, ela pegou um empréstimo forçado, obrigatório lá, da SAF para ela. Não pode, nunca devolveu esse dinheiro, né? E jamais deu satisfações ao CRVG
que é sócio minoritário, e jamais levou as suas ações, né, para serem referendadas no Conselho Fiscal. Isso são falhas, são ferimentos ao contrato, legislação macrocontratual, né, desportiva, civil, e mais a questão lá do Código Civil, que obriga a empresa, quando tem aí uma notícia parruda, forte, um indício de que ela deve, que tem fraude no mercado, está com bens penhorados, que ela faça uma garantia dos valores que ela venha a receber. E o Vasco antes queria, a CRB antes queria pegar garantia. Hoje não quer mais, quer tirar a 777 do Vasco, porque ela está obrando mal aí, né? Bom, para fechar aqui, né? Para fechar aqui, a SAF continua com as suas obrigações aí, conforme consta a sentença. No processo judicial lá da liminar, o juiz manteve as obrigações para serem honradas pela 777. Ou seja, não tem um controle, mas tem as ações aqui majoritárias, tem que continuar aportando os valores para que as dívidas continuem sendo pagas. Então tem muita grita aí à toa, porque se não honrar, perde também o que já aportou. Então seria mais um caminho para o Pedrinho aí se safar, né? E não só por isso. Ou seja, a 777 continua responsável pelos pagamentos, tem que fazer os pagamentos, né? E agora está uma notícia que rapou o caixa e blá blá blá. Rapando o caixa é mais um motivo, mais um fundamento que aparece aí para robustecer tanto a liminar para ser mantida e da Câmara de Convenção e Arbitragem para que dê ganho de causa final lá na arbitragem com o Vasco, né? E por fim, a última notícia, ontem um oficial de justiça foi à sede da 777, o escritório da 777, né, para intimar, melhor, nem precisou intimar, porque o advogado da 777 foi lá e foi intimado, né? Mas o oficial foi lá para pegar documentos, para fazer a perícia, blá blá blá, para verificar a documentação. O que aconteceu? Os documentos não foram entregues, houve um corre-corre daqui, corre-corre dali. Então, mais um motivo aí para você ficar de olho, né? O que é essa 777 aí, né? Se fosse idônea, tivesse tudo direitinho, toma aqui os documentos, seu perito. Vamos lá, vamos me defender judicialmente, né? E para fechar aqui, né, o mundo vergonhoso da advocacia, né? O advogado do Vasco, o Salomão, já advogou para a 777 atrás, né? Agora está contra a 777, é filho de ministro do Supremo do STJ, né? O desembargador, salvo engano. O Carregal é filho de ministro do Supremo, o parente, né? E o advogado da 777 hoje é sócio do Bermude, o advogado da 7777 aí é do escritório do Bermude, né? E o Bermude é sócio de quem? Da ministra, da esposa do Gilmar Mendes, né? É incrível como no Brasil tudo é feito assim, né? O cara tem uma condição aqui, uma outra condição ali, é muito complicado ter uma lisura nisso, né? Sempre foi assim e sempre será, né? Bom, Vasco hoje, 2-0 no Fortaleza, vamos torcer aí, e a escalação é de sempre, né? Ele vem sempre repetindo. Léo Jardim, João Vitor no lugar do Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton, Sforza, Galdames e Paier, Rossi ou Alisson, a gente não sabe, Verratti e Rossi, né? Eu não colocaria o Rossi, colocaria o Alisson para ficar mais por dentro, talvez um 4-4-2 defendendo na transição defensiva e um 4-3-3 na transição ofensiva, né? E se um dia quiser jogar com a linha alta, tem que jogar com 3 zagueiros, que o Maicon é lento demais, não dá para recompor, para subir a marcação e ele voltar a tempo de marcar, né? Bom, se gostou do conteúdo aí, dê um like, se inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, sininho para receber as notificações, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.